Buraco negro, viagem no tempo, viagem interdimensional. Não, tô zoando, mas tá quase, hein? Tudo indica, galera, que a franquia Velozes e Furiosos tá chegando ao fim. Mas se a reta final tá dada, parece que vai ser bombástico. Lógico, tá chegando no final. Esse novo filme aí tem retorno pro Brasil, tem um elenco de milhões, nostalgia, tem muitas cenas de ação em alta velocidade. Lógico, embaixo não dá, né? Vem comigo pra ficar por dentro de tudo desse lançamento agora. Você nunca vai destruir a minha família. Hey, Nerd Transmitter aqui, sextou com adrenalina, hein? Na última sexta, pô, sacanagem, na última sexta, ontem, né? Ontem foi lançado o trailer do filme 10 da franquia Velozes e Furiosos. Pô, será que é o começo do fim, 10? E se tá começando agora, será que vai ter o 20, o 21? Porque, pô, né? Esse negócio parece One Piece. Parece que é, galera, parece que é o começo do fim. O próprio Vin Diesel postou no Instagram dele, o próprio Vin Diesel postou no Instagram dele na semana passada um pôster de Velozes e Furiosos 10, que tem a seguinte frase: o fim da estrada está chegando. Você entende? Ele ainda completou com uma coisa que eu achei muito interessante. Ele virou e falou o seguinte, ó, family. Ele falou isso. E essa frase deu a entender, não family, mas a que ele falou antes, tá? Do fim da estrada tá chegando. Essa frase deu a entender que a trama tá caminhando pro fim depois de mais de 20 anos na ativa. Olha isso. Mas calma, que a promessa é que ainda tem muita coisa pra acontecer. Principalmente com a chegada desse novo trailer. Você assistiu? Então se prepara, que eu trouxe aqui todas as informações que a gente tem do filme 10 e também do próximo filme pra gente já esquentar os motores. Literalmente, achou que ia acabar no 10, né? Não, tem mais filme. Já vai comentando aqui embaixo. O que você acha que flutua mais, o GTA ou... Enfim, comenta aqui se tá curtindo essa franquia, ou pra você já devia ter parado um pouquinho mais pra trás, ou não, pra você quanto mais melhor. Comenta, o que você sente dessa franquia? Manda ver. Galera, não tem meio termo com Velozes e Furiosos. Ou você é fã pegado, ou você abandonou a franquia no meio do caminho. Por isso que eu costumo perguntar pra galera, não, você acha que tinha que terminar antes, ou você acha que tinha que ter mais coisa, né? Porque é sempre 880. Todo mundo sabe que os filmes foram perdendo o limite com o passar do tempo. Tipo, abriram as portas, né? Sabe? Chutaram o balde, é isso que eu quero falar. Mas isso pra muita gente não é defeito. De qualquer forma, Velozes e Furiosos 10 é possivelmente o penúltimo filme. E por isso tá trazendo de volta algumas das coisas que os fãs mais curtem, mais adoram. Personagens queridos, né? Corridas de rua, alta velocidade, explosões, tiroteio, aquelas explosões, já falei de novo, enfim. E isso tudo com aquele toque de nostalgia dos filmes antigos. Esse filme vai ter fanservice pra caramba. Porra, foi um enxame de fanservice. Esse coletivo tá errado, né? Mas foi um enxoval de... Enfim, teve muito fanservice. Velozes e Furiosos 10 vai trazer de novo Dominique Toretto, que é o personagem do Vin Diesel. Family, né? Family, papai, mamãe. Mais uma vez ele tá lá comandando, né? A equipe dele de corredores mais famosos do mundo. Ele tá na frente dessa galera. E a missão dessa vez é cascuda. O cara tem uma missão bastante cascuda. Já de cara a gente vê a reunião de vários atores que já passaram pela franquia e a adição de novos talentos no elenco que vai fazer qualquer fã, tipo, explodir miolos. Eu sempre vejo isso, sabe como? Sabe a franquia Mercenários do Stallone, né? O Sylvester Stallone? Porra, pra mim é a mesma coisa, só que pega aqueles caras e bota pra dirigir carro, né? Ele tá sempre reunindo, sabe, os caras mais casca-grossa do cinema pra fazer esse filme de ação aí. Então, mas logo mais eu vou falar do elenco, ok? Vamos focar na história primeiro, no que a gente sabe até agora. Bom, o trailer começa de um jeito emotivo, sempre, cara. Você olha pra ele, tá sempre assim, ó, em câmera lenta. Yeah. Sempre assim, né? O Toretto e a família agora estão vivendo uma vida aparentemente tranquila. E eles aparecem conversando e relembrando as aventuras do passado. Mas é óbvio que a calmaria ia durar pouco. Que isso, tá no início do filme, né? Tem vilão badass na área com sede de vingança. Sede, você vai entender. E ele é interpretado nada menos do que o Aquaman. Por isso que eu falei sede. É o Jason Momoa. E mais, é um vilão BR. Segundo o próprio Jason Momoa, o vilão de Velozes e Furiosos 10 vai ser um bad boy pra lá de excêntrico, ok? Pô, o cara vai fazer qualquer coisa que tem que ser feito pra conseguir a vingança dele, sim. O trailer já deixou claro que esse vilão tá em busca de vingança. E a história dele tem um gancho direto com os acontecimentos de Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. É incrível, né? Como eles... A gente acha que, tipo, não tem mais plot pra fazer disso. Pô, 10, vai aparecer aquelas coisas de Jason, né? Sexta-feira 13, uma coisa atrás da outra, que eles vão ter que botar o Jason pro espaço. Se bem que no Velozes e Furiosos combinaria. E os caras conseguem amarrar com o filme 5, com, né? Aqueles que vão pro Rio de Janeiro. Que não era Rio de Janeiro, coisa nenhuma, né? Os caras estavam em vários países, né? Porra, Porto Rico, México, mas eu não vi nada de Rio de Janeiro. Bom, mas o nome do personagem do Jason Momoa é Dante,
E ele é filho do Hernan Reis, né? O mafioso brasileiro que foi vivido pelo Joaquim de Almeida lá no filme 5. No trailer dá pra ver claramente essas referências, já que o Dante é visto na delegacia onde o cofre foi mantido. E também ele tava lá naquela caravana de carros que transportava o Reis quando perseguiram o Brian e o Dom no 5º filme. Você tinha reparado nisso? Mas pra gente esse trailer tem um gostinho a mais. Por quê? Ele traz pra gente várias cenas do Rio de Janeiro com direito a Cristo Redentor, festas, corrida de rua também, lógico, né? Tem que ter. E dessa vez sim, a gente vê Rio de Janeiro. Pelo menos no trailer tá o Rio de Janeiro lá, né? Porque a gente sabe que quando se trata de Velozes e Furiosos, a gente pode esperar coisas megalomaníacas, sacou? Tipo os caras fechando buraco negro. Pode esperar, se tiver isso eu não vou duvidar. E assim, e quando entra o orçamento em jogo, a gente só tem mais certeza disso, concorda? A franquia já gastou bilhões juntando todos os filmes. Os gastos que esses filmes deram para serem feitos foram bilhões de dólares. De acordo com o site The Wrap, Velozes e Furiosos 10 tem um orçamento estimado em 340 milhões de dólares. É muita grana. Isso é muita grana a mais em comparação ao filme 9, que na época custou 200 milhões de dólares. Tipo, porra, tudo bem, é uma vez e meia, né? É mais de uma vez e meia, é muita coisa a mais. E esse orçamento astronômico, se você perguntar pra mim, pô, por que disso tudo, ele vai se justificar, lógico, com os reajustes no salário do Vin Diesel e o elenco gigantesco cheio de gente famosa, porque os efeitos não ficaram tão mais caros assim do filme 9 pro 10. Mas a galera que ele tá botando ali, porra, é a galera de peso, que vai cobrar um cachê alto, concorda? Fora isso, claramente tiveram aumentos gerais nos custos de produção por causa das locações internacionais, aqueles protocolos de segurança da Covid. Vocês acham que aquelas perseguições em ruas, aquilo é só o preço do carro, né, Peter, que vai ser destruído? Porra, e aquelas locações que eles têm que alugar? Eles têm que fechar a rua, aquilo custa caro pra caramba. E é o tempo todo, não é um dia só, não é uma cena só, sabe? É toda sequência de ação. Voltando a falar do trailer, ele é bastante empolgante e não economiza nas cenas de ação, tá lá direto. Isso que me preocupa, quando tem muita cena de ação, me preocupa que, tipo, parece que tá condensando todas as cenas de ação no trailer. A gente também vai vacinado sobre isso, né? Mas pra ser sincero, esse trailer me empolgou bem mais do que do filme 9. E pra você? Parte disso pode ser também por causa da direção. O diretor, o Justin Lin, deixou a direção de Velozes e Furiosos 10. Ele saiu. De acordo com vários sites, foi por causa de uma treta cabulosa entre ele e o Vin Diesel e várias mudanças de roteiro. Bom, o Justin Lin abandonou o barco. Ou melhor, o carro, né? E o comando agora ficou na mão do Louis Leterrier, o mesmo diretor de Truque de Mestre e Carga Explosiva. Esse cara manja. Truque de Mestre e Carga Explosiva. Pô, não é possível. O cara passando óleo no corpo. Você gostou do Jason Statham ali pra caramba, né? E Truque de Mestre? Pô, as cartinhas. Porra, que maneiro aquilo, né? E o novo diretor já falou que a gente pode esperar muita dor de cabeça com a nova aventura, principalmente porque o novo vilão, o Dante, né, do Jason Momoa, tá pra se juntar a Cypher, que é a personagem da Charlize Theron. Olha as palavras dele, editor, faz alguma coisa, abre um aspas aí. Deixa comigo. Juntos eles são uma notícia ruim, mas um tem mais medo do que o outro, e um é pior do que o outro. Fecha aspas. Nem tudo é novidade, né? Como eu falei, Velozes e Furiosos 10 vai ter bastante nostalgia. Isso ficou nítido no trailer, você viu, né? O ator Paul Walker, que interpretava o Brian O'Connor, também apareceu nas imagens de algumas memórias do Dom. E esse ator me traz muitas recordações desse canal aqui. Por quê, Peter? Porque esse canal, não o canal, a marca Ei Nerd, começou como um site. E a primeira matéria que eu escrevi, que teve muita visualização, foi o falecimento do Paul Walker. E assim, era eu que fazia o site, eu que escrevia tudo, eu era um multi-homem, né? Não pensava nem em apresentar, como é que eu vou apresentar? Eu gaguejo, falo rápido, eu nem pensava em canal. Então eu tô só trazendo pra vocês isso que isso me marcou muito, né? Me marcou demais isso. E me marcou por quê? Porque foi uma coisa que mudou completamente o meu conceito do que seria o Ei Nerd. Porque quando eu criei o Ei Nerd, eu pensei em levar minha paixão de histórias em quadrinhos, não era nem anime, porra, nem assistia anime, assistindo Yoko Show e Bleach, né? Mas levar minha paixão de história em quadrinho pra um site, pra um blog. E ali aconteceu isso, o falecimento do Paul Walker. Eu falei, pô, vou divulgar isso, né? Mas eu não sei se o pessoal vai entender isso, porque era um site de quadrinhos. E funcionou. Então ali eu percebi, dá pra falar sobre cultura pop. Ok, foi apenas uma curiosidade pra vocês no meio desse vídeo. Voltando pro trailer, né? O filme ainda tem a volta dos veteranos da saga, né? A Charlize Theron, né, que eu acabei de citar, o John Cena, a Michelle Rodrigues, o Sung Kang, a Tyrese Gibson e o Jason Statham. Tá de volta aí, tá vendo? Da galera nova que veio pra somar nesse elenco de estrelas aí, a Brie Larson, que é a Capitã Marvel, Rita Morena e Daniela Melchior. Tá faltando gente aí? Quem é fã já deve imaginar de quem que eu tô falando, hein? Cadê o The Rock? Cadê o The Rock? Tá faltando dois, né? The Rock e Dwayne Johnson. Cadê esses dois? Pra quem não sabe, galera, o The Rock e o Vin Diesel brigaram feio. Na vida real, não é os dois não é lá dentro não. Eles brigaram na vida real, mas não de porrada, né? Quase saiu.
Porra, o Brucutu, que agora é o Adão Negro, ele foi convidado pro filme 10. Convidado. O Vin Diesel ligou pra ele e falou, family. E aí ele falou, o quê? Não, sou eu. Quer vir pro filme? Aí o cara começou. Ele recusou o convite, disse que não volta pra franquia de jeito nenhum. Eu não voltar de jeito... Ele fez assim, ó. Aí falou, não volto de jeito nenhum. E se você ficou até agora, você merece saber que o filme 10 está planejado pra ser a primeira parte de uma despedida. Concorda? Seria o Vingadores Guerra Infinita dessa franquia, ok? O filme 11 já tá nos planos como uma sequência do 10. E o Vin Diesel já soltou a língua com alguns projetos para esse futuro, ok? O filme 10 nem estreou e ele já mandou na lata que ele tem um personagem em mente. Uma antítese total do Dom Toretto. E ele quer muito que ele seja interpretado pelo Robert Downey Jr. Já pensou isso? O senhor está. Enquanto isso não se torna realidade, a gente fica logicamente esperando pela estreia do filme 10. E aí, você tá animado com mais esse capítulo de Velozes e Furiosos? Então já se prepara que a estreia tá prevista pro dia 18 de maio nos cinemas brasileiros. Tu tá afim de ver? Já vai comentando aqui. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar cobrindo tudo. Aqui, eu tô na mesma, na mesma gravidade de Velozes e Furiosos e também GTA San Andreas. Olha isso, ó. Bom demais, né? Valeu, galera. Até a próxima. Fui.